Olá, meus amigos, minhas amigas, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores e senhoras secretários de administração e finanças dos municípios do Brasil. Hoje eu vim falar com vocês com um assunto preponderante, um assunto que volta e meia os prefeitos estão com suas contas sendo rejeitadas. E esse assunto não é nada mais, nada menos do que as despesas de pessoal da sua prefeitura. Conheço muitos prefeitos que estão em maus lençóis, porque foi eleito prometendo empregos e já povoou a prefeitura de tanta gente que eu conheço algumas que já atingiu 70% de sua receita. Olha só. Terá grande prejuízo esse prefeito. Mas vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, ela estabelece os limites de pagamento de pessoal, de despesa de pessoal, para todos os entes da federação. Ok? Ela é tão importante que ela tem 6 artigos da lei só falando sobre ela. O artigo 18, 19, 20, 21, 22 e 23. De cara, o artigo 18, ele conceitua o que são despesas de pessoal. E ele diz que despesas de pessoal são todas as despesas com os servidores ativos, inativos, pensionistas, detentores de mandatos eletivos, vereadores, prefeitos, vice-prefeito, tá? Cargos comissionados de livre nomeação do prefeito, secretários, subsecretários, diretores de escola, todos esses fazem parte da despesa de pessoal. Funções gratificadas, tudo aquilo aumenta a despesa de pessoal. Mas atende, fique atento. No artigo 18, no seu parágrafo 1º, ela diz assim: os contratos de terceirização de mão de obra serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Outras despesas de pessoal. Porque tem prefeito que joga tudo como despesa de pessoal. Incha a folha e suas contas são rejeitadas. Venha com a gente. Venha saber como é que você faz isso de forma correta, obedecendo às normas e às resoluções dos tribunais de contas dos municípios. Cuidado, porque muitas prefeituras estão fazendo de forma irregular e o Tribunal de Contas não aceita. Ok? Pronto, já sei o que são despesa de pessoal e o que é que eu posso fazer com a mão de obra terceirizada. Ok? Vamos lá. O artigo 19... ele indica os percentuais. Eu tenho 3 entes da federação: União, Estados e municípios. A União só pode comprometer 60% de sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal. Os estados, 60% de suas receitas correntes líquidas com pagamento de pessoal. Os municípios, 60% de suas receitas correntes líquidas com pagamento de pessoal. Percebam que só a União que só pode gastar 50% das suas receitas correntes líquidas. Aí vem a pergunta: e o que são receitas correntes líquidas? Receita corrente líquida são todas as receitas do município. Tanto aqueles recebem de transferências constitucionais da União, dos estados e suas receitas próprias, que são os seus tributos. Tudo isso soma-se e tira os 60% para pagar folha de pagamento. Tem prefeitos que já estourou esse número, ok? Olha só, não consta como
para despesas desses índices. O que é que não pode contabilizar como despesas para atingimento desses índices? Vamos lá. Indenização por demissão do servidor, demissão voluntária, aquele servidor que senta lá com o prefeito, o secretário de finanças, faz um acordo, ou a prefeitura lança um programa de demissão voluntária, ou aquelas despesas que são por decisão judicial. Aí não tem jeito, aí não faz parte dos índices dos 60%. Ok, pronto. Artigo 18, eu conceituo o que são despesas de capital. O artigo 19, eu estabeleço os limites para cada ente da federação. O artigo 20. O artigo 20 estabelece os limites para cada poder. Vamos lá. A União, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da União. Ministério Público. Os Estados, Poder Legislativo, Assembleia Legislativas, Poder Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público do Estado. Município só tem dois poderes, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ok? Então, os 60% dos municípios, ele pode ser gasto 6% no Poder Legislativo, aquele recurso que você repassa todo dia 20 para as câmaras de vereadores, ele vai ter que gastar 6% daquilo na sua receita, na seu pagamento de pessoal. E 54% é o Poder Executivo. Tem prefeito que já está em mais de 70%. Tá? Muito cuidado. Vamos lá. Então, olha, artigo 18, os conceitos. Artigo 19, o limite por cada ente. Artigo 20, o limite por cada poder. Artigo 21, porque você ganhou a eleição agora. Ou você venceu as eleições e sua folha estava estourada no ano passado. Você que ganhou a eleição agora e encontrou a sua folha inchada com aumentos de salários, agregando gratificação a salário, não se preocupe. Porque o artigo 21, ele diz assim, olha, é nulo de pleno direito o aumento das despesas de pessoal nos 180 dias que precede o final do mandato. Então, se você pegou aí sua folha inchada, é nulo de pleno direito. Justiça, você mesmo em ato administrativo, você faz isto. Ok? Artigo 21. O artigo 22, olha só. O artigo 20 diz que o município só pode gastar no Poder Executivo 54%. O Legislativo, 6%. Mas o artigo 22, ele é perverso. Ele diz assim, ó, verificação dos cumprimentos dos limites das despesas de pessoal. Aí ele estabelece o que a gente chama de um alerta, um sinal amarelo. O sinal amarelo se acende. E o que quer dizer isso? Dos 54% que se refere ao artigo 20, quando você chega em 95% deste percentual, você fica proibido de uma série de coisas. Olha só, o limite é 54. Mas quando você chega em 95, olha o que você está proibido. Você está proibido de oferecer vantagens como aumento de servidor. Você não pode criar cargos. Você não pode criar emprego, funções. Você não pode fazer reestruturação administrativa que impliquem em aumento de despesa de pessoal. Você não pode fazer alteração de carreira que implique aumento das despesas de pessoal. Você não pode fazer provimento de cargos como concursos públicos. Você não pode pagar hora extra. Você fica engessado. Você fica de pés e mãos atados. Então, na realidade,
o seu limite é 54. Mas quando chega em 95% de 54, acende a luz vermelha e diz, ó, você está proibido de fazer tudo isto. Se fizer, vai estourar os 54. Entendido? Ok. Bom, mas muitos prefeitos são desavisados. E aí deixa estourar. Deixa estourar. Bom, quando estoura a despesa de pessoal, 60%, olha o que o Tribunal de Contas diz com muita propriedade. Olha o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 23. Diz assim, ó. Quando o município ultrapassar os limites das despesas de pessoal, conforme o artigo 20 e o artigo 22, tá? Ele tem que retornar os limites desses artigos. Ou seja, se ele tem 58%, ele tem que baixar para 54%. Se ele tem 60%, ele tem que baixar para 54%. Se ele tem 70%, ele tem que baixar para 54%. Ok? Vamos dar um exemplo. Se você tem lá 6% que ultrapassou, você tem 54% e seu limite está em 60%, você tem que baixar para 54%. No primeiro quadrimestre, você tem que baixar 1/3. Ou seja, dos 6%, você tem que reduzir imediatamente 20% disto, para voltar aos 54%. O ano tem 4 quadrimestres, aí você estoura no primeiro, ok? Nos 2 seguintes, você tem que baixar, no segundo quadrimestre, você tem que baixar 1/3. E no outro quadrimestre, a diferença. Se você não baixar, suas contas são rejeitadas. Se você não baixar, você não pode, você fica proibido, inclusive, de uma série de coisas. Você fica proibido, por exemplo, né, de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. São aqueles recursos que você vai buscar de convênios com os com a União e os Estados. Você está proibido de contrair empréstimo. Você está proibido de receber garantias da União ou do Estado. Você fica proibido de assinar qualquer contrato com o governo federal ou o governo estadual. Você pode fazer algumas medidas, mas são medidas antipáticas politicamente, que muitos prefeitos não querem tomar. Você pode reduzir jornada de trabalho, você pode fazer exoneração de servidor, você pode tomar uma série de medidas. Mas antes que você tome essas medidas, seja precavido. Não jogue tanta gente para dentro da prefeitura. Então a despesa de pessoal é importantíssima, porque sem ela você não pode assinar convênio com a União. E você não administra corretamente, progressivamente o município só com receita de FPM, você precisa ir buscar dinheiro na União. Quer saber tudo de pagamento de pessoal? Quer saber como é que você reduz esses índices? Procure a gente, venha conosco e faça uma gestão de qualidade no seu município. Faça uma gestão de excelência, gerando emprego e renda no seu município e não apenas inchando a folha de pagamento. Um grande abraço e fique com Deus.